Você já se perguntou por que o seu jardim permanece em silêncio mesmo com alimentadores cheios? Muitas vezes, nossa intenção de ajudar as aves acaba criando obstáculos invisíveis para elas. O primeiro erro crucial reside na localização perigosa onde colocamos o alimento. Um alimentador posicionado perto demais de uma janela é um convite para colisões fatais. Pássaros não percebem o vidro como uma barreira física, mas como uma continuação do céu. Para evitar tragédias, devemos posicionar os alimentadores a menos de 1 metro ou a mais de 10 metros das janelas. Outro erro estrutural comum é a falta de cobertura vegetal próxima para proteção. Um pássaro em um alimentador exposto sente-se como um alvo fácil para predadores aéreos. O ideal é que existam arbustos a cerca de 3 metros de distância para uma fuga rápida. Agora, observe a qualidade da semente que você está oferecendo aos seus convidados. Misturas de sementes baratas de supermercado costumam ser repletas de enchimentos inúteis. Trigo, milho e milho rachado são frequentemente ignorados pela maioria das aves canoras. Esse desperdício acaba no chão, atraindo roedores e pragas indesejadas para sua casa. Investir em sementes de girassol de óleo preto é a maneira mais garantida de atrair diversidade. Elas possuem cascas finas e um alto teor de gordura essencial para a energia dos pássaros. No entanto, o erro mais mortal de todos é a falta de higiene nos equipamentos. Um alimentador sujo é um terreno fértil para bactérias como a salmonela. Quando os pássaros se aglomeram em um local contaminado, a doença se espalha rapidamente. Muitas vezes matamos as criaturas que amamos sem sequer perceber nosso descuido. É imperativo limpar seus alimentadores pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Use uma solução de 1 parte de alvejante para 9 partes de água para uma desinfecção total. Certifique-se de que o alimentador esteja completamente seco antes de enchê-lo novamente. Sementes úmidas dentro do alimentador podem desenvolver mofo tóxico em questão de dias. Além da limpeza, o design do próprio alimentador pode ser um problema. Alimentadores que não protegem a semente da chuva são receitas para o desastre. Procure modelos com telhados amplos e orifícios de drenagem no fundo. Quando corrigimos esses detalhes, a confiança dos pássaros começa a retornar gradualmente. É uma parceria silenciosa baseada na segurança e na provisão de qualidade. Meia na maior ESP, mas não se engane, pois o perigo não vem apenas do que colocamos no alimentador. Às vezes, o erro não é o que fazemos, mas o que permitimos que aconteça ao redor. Muitos entusiastas ignoram o impacto dos detritos que se acumulam sob o alimentador. Cascas apodrecidas podem matar a grama e criar um ambiente insalubre para pássaros que se alimentam no solo. Limpar o chão regularmente é tão importante quanto limpar o próprio alimentador. A consistência é a chave para manter os pássaros voltando sempre. Se você enche o alimentador apenas esporadicamente, eles buscarão fontes mais confiáveis. Durante o inverno ou épocas de escassez, essa quebra de confiança pode ser fatal. Tente manter um cronograma regular para que eles saibam que podem contar com você. Transformar seu quintal em um santuário requer atenção aos detalhes que a maioria ignora. Cada pequena correção nos aproxima de uma coexistência harmoniosa com a natureza. No entanto, mesmo com o melhor alimento e a melhor limpeza, um perigo mortal espreita nas sombras. Existem predadores que não vêm do céu, mas que nós mesmos trouxemos para dentro de casa. Você está pronto para encarar a verdade sobre o impacto do seu animal de estimação na vida selvagem. O perigo que espreita o seu jardim pode ser o mesmo que dorme no seu sofá. Milhões de aves perdem a vida anualmente devido ao instinto caçador dos gatos domésticos. Mesmo o felino mais bem alimentado mantém sua natureza de predador intacta. Permitir que gatos circulem livremente durante o dia é um erro fatal para as visitas aladas. A solução mais simples é manter seus animais de estimação dentro de casa nos horários de maior atividade das aves. Se o seu gato precisa de ar fresco, considere a construção de um gatil externo seguro. Coleiras com guizos podem ajudar, mas não são totalmente eficazes contra a furtividade felina. Criar um santuário exige que as aves se sintam seguras ao tocar o solo. Além dos predadores, existe outro elemento vital que muitas vezes é negligenciado: a água. A água é tão importante quanto a comida para atrair uma variedade de espécies. Deixar a água parada e suja é um dos maiores erros que você pode cometer. A água estagnada torna-se um criadouro perigoso para mosquitos e bactérias fatais. Os pássaros precisam de água limpa não apenas para beber, mas também para manter suas penas em perfeitas condições.
Penas limpas garantem o isolamento térmico e a capacidade de voo necessária para fugir de ataques. Se você quer realmente transformar seu quintal, adicione o som de água em movimento. O som do gotejamento de uma pequena cascata é um imã irresistível para as aves da vizinhança. A água em movimento permanece oxigenada e é muito menos propensa a desenvolver algas. E certifique-se de que a profundidade da água seja rasa, entre 2 a 5 centímetros. Superfícies escorregadias podem assustar os pássaros, então prefira materiais com textura natural. A higiene da fonte de água deve ser uma prioridade diária para evitar a propagação de doenças aviárias. No inverno, a falta de água líquida pode ser uma sentença de morte em climas frios. Considere usar um aquecedor de banheira para pássaros para manter a água acessível durante as geadas. Proteger as aves do seu próprio ambiente exige um olhar atento aos detalhes. Além dos gatos, o posicionamento inadequado de arbustos pode oferecer esconderijo para outros predadores. Mantenha um espaço aberto de pelo menos 3 metros entre o alimentador e o arbusto mais próximo. Isso dá às aves tempo suficiente para reagir a um ataque surpresa. Outro erro comum é colocar fontes de água diretamente sob galhos onde as aves defecam. A contaminação cruzada entre excrementos e água de beber é uma fonte rápida de infecções. Posicione sua fonte de água em um local semi-sombreado para evitar que a temperatura suba demais no verão. A água fresca é muito mais atraente e segura para os pequenos visitantes. Lembre-se que a segurança ambiental é um compromisso constante, não apenas sazonal. Vidros de janelas limpos demais podem ser armadilhas invisíveis e mortais próximas aos seus pontos de alimentação. Use adesivos ou redes para tornar o vidro visível para as aves que se aproximam. Cada ajuste que fazemos é um gesto de respeito à vida selvagem que acolhemos. A abundância de recursos atrai espécies que você nunca imaginou ver em seu quintal. Mas o equilíbrio é frágil e pode ser quebrado por substâncias químicas invisíveis. Pulverizar venenos para insetos mata a principal fonte de proteína de muitas aves. Um jardim verdadeiramente amigável para pássaros deve ser um ecossistema livre de tóxicos. Quando você elimina os insetos, você está indiretamente expulsando as aves que dependem deles. Você já parou para pensar se o seu desejo por um jardim impecável está matando a própria vida que você quer atrair? Mas existe um perigo ainda mais profundo e silencioso que penetra no solo e nas raízes do seu santuário. O que acontece quando a beleza externa esconde uma armadilha ecológica interna que ninguém te contou? A resposta para essa pergunta reside na complexa ecologia que cultivamos nos cantos mais escondidos do nosso jardim. Muitas vezes, na busca por uma estética impecável, cometemos o erro de envenenar o banquete que oferecemos. O uso de pesticidas químicos pode parecer uma solução rápida para as pragas, mas é um desastre para os pássaros. Quando você elimina os insetos, você está removendo a principal fonte de proteína para os filhotes em crescimento. Um jardim silencioso e sem insetos é um deserto biológico, por mais bonito que pareça aos nossos olhos humanos. Devemos aprender a abraçar um pouco do caos natural para convidar a verdadeira vida de volta. Deixar algumas flores secarem e manter pilhas de galhos oferece abrigo vital contra o vento e predadores. Você já parou para observar como os pássaros selecionam cuidadosamente onde pousar? Eles buscam não apenas comida, mas uma sensação profunda de segurança e continuidade. A grama alta e as plantas nativas são como um supermercado natural que funciona o ano todo. O erro número 9 é acreditar que a estética do jardim deve ser prioridade sobre a funcionalidade ecológica. Plantas nativas evoluíram junto com os pássaros locais e fornecem o néctar e as sementes exatas de que precisam. Muitas vezes, plantas exóticas e ornamentais são estéreis e não oferecem sustento algum para a fauna local. Ao trocar apenas uma parte do seu gramado por um canteiro de flores nativas, o impacto é imediato. Além da biologia, existe um componente psicológico que muitos ignoram: a paciência. Os pássaros são criaturas de hábito e levam tempo para confiar em um novo ambiente. Mudar o alimentador de lugar constantemente é o 10º erro, pois quebra o mapa mental que eles criaram. A consistência é a linguagem da confiança no mundo animal. Com o tempo, eles começam a reconhecer sua presença como parte integrante da paisagem deles. Existe uma alegria indescritível em ser aceito por um ser tão selvagem e livre. Resolvemos os problemas de higiene, de localização e de predação que discutimos anteriormente. Agora, as peças do quebra-cabeça finalmente começam a se encaixar em uma imagem completa. O som do quintal mudou de um silêncio vazio para uma sinfonia de cantos e chamados.
Cada espécie traz sua própria cor e personalidade para o seu espaço pessoal. Você percebe que não está apenas alimentando pássaros, mas alimentando sua própria alma. É uma responsabilidade que aceitamos com prazer ao abrir nossas portas para a natureza. Ao evitar esses 10 erros comuns, você se torna um verdadeiro guardião da vida selvagem. O impacto de suas ações reverbera muito além das cercas do seu quintal. Estamos criando corredores ecológicos que permitem que a vida prospere em um mundo cada vez mais urbano. Cada pequeno ajuste que fizemos hoje é uma promessa de uma manhã mais vibrante. Imagine o que aconteceria se todos os vizinhos fizessem o mesmo. A barreira entre o humano e o selvagem se dissolve em um momento de pura observação. Não há mais mistérios ou armadilhas, apenas a clareza de um ecossistema saudável. Os pássaros não são apenas visitantes, eles se tornaram parte da família. Você transformou com sucesso um espaço comum em um santuário extraordinário. Este é o fim de nossa jornada técnica, mas o começo de sua aventura diária na natureza. Agora, tudo o que resta é sentar, observar e ouvir a vida que você ajudou a proteger. Que seu quintal seja sempre um lugar de refúgio e beleza para todas as asas que passarem por ele. Lembre-se, o conhecimento é o melhor presente que você pode dar ao mundo natural. Com o coração cheio e o jardim vivo, encerramos nosso guia definitivo com a promessa de um mundo mais verde.